Paz seja com todos, amém? Quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo aí em Êxodo. Nós vamos fazer 3 leituras, mas a primeira delas está em Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14, nós vamos ler. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Agora eu quero que você vá um pouquinho para frente só em Deuteronômio, capítulo 32. Ainda estamos no Pentateuco, mas agora no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1 ao 4. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1 ao 4. E depois nós vamos ler também o 39 e o 40. 1 ao 4 diz assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Vire a página, versículo 39 e 40. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: Eu vivo para sempre. Agora vai lá para Salmos. Viajar aí pela palavra. Salmos capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Diz assim: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Tome teu assento, por gentileza. A gente sempre vem aqui na dependência de Deus, é claro. Eu creio que nenhum pastor aqui seria corajoso o suficiente de dizer assim: não, eu vou pregar porque eu conheço, porque eu tenho conhecimento da palavra, porque eu sou sábio, porque eu estudo, porque eu sou teólogo, porque eu fiz faculdade, porque eu fiz curso de teologia. Eu creio que nenhum pregador tem essa coragem. Se tiver, ele já está destituído do altar, porque ele não é pregador. Daí ele não está aqui para pregar a palavra de Deus. Então, a gente sempre fala da palavra de Deus com grande temor e tremor, porque a gente sabe que se Deus não falar, não adianta eu subir aqui e falar coisas de mim, não adianta eu subir aqui e falar coisas que eu conheço, porque isso não vai produzir mudança nenhuma em ninguém. Isso não vai... Talvez você vá ouvir por educação, vá prestar atenção, mas isso não vai produzir nada dentro de nós. Agora, quando nós ouvimos a palavra de Deus, as histórias da palavra de Deus, e se existe uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, irmãos, de quando pregar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Pregar a Bíblia. Sabe, eu não aprendi a pregar outras coisas, a ficar... Sabe, como eu já vi pregadores
transformando a sua mensagem de 1 hora em 59 minutos de testemunho e 1 minuto de leitura da palavra. Eu não consigo fazer isso, porque o que Deus incumbiu a mim, o que Deus colocou para mim fazer foi pregar a palavra, foi falar as verdades da palavra de Deus. Histórias que, como quem estava aqui na terça-feira, aqui, são histórias que parecem simples, mas foi tão interessante, foi tão, sabe, gostoso estudar aquela parte da palavra, que, assim, traz ensinamento ao nosso coração, traz reforço para a nossa alma, traz, sabe, nos dá um alento, nos dá, assim, algo que a gente não consegue nem explicar às vezes, porque você vai ouvindo, vai comendo aquela palavra, e aquilo vai entrando dentro de você, e você vai se renovando, sabe? Você vai ouvindo, poxa, isso aconteceu, isso foi real, isso não é uma história, sabe, de um escritor famoso, isso não é uma história que originou um filme, não, isso é uma história real, que aconteceu, essas pessoas estiveram ali, essas pessoas viveram isso, passaram por isso. Então, quando nós estamos aqui para pregar, eu só estou fazendo essa introdução para dizer isso para você, a gente sempre tem esse temor e esse tremor no coração, de saber que nós temos que entregar o recado de Deus para a igreja e para as nossas vidas. E sabe, irmãos, eu vou confessar algo para vocês que a gente tem falado muito aqui, que a igreja, comunidade remanescente, tem procurado fazer diferente de tudo que a gente já viu, porque nós tivemos muitas experiências, né? Vocês passaram por outros lugares, eu também passei por outras igrejas. Nós tivemos muitas experiências, então nós não queremos aqui cometer os mesmos erros de outrora, de outros lugares, erros que a gente já viu. E sabe, uma das coisas que eu sempre abominei na minha vida é pregador que não é sincero, é pregador que não fala a verdade, que não, sabe, não tem coragem de chegar para a igreja e dizer certas coisas porque tem medo de se desnudar, tem medo de se, sabe, o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, o que vão dizer se eu falar isso, se eu abrir isso. Olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que quem me conhece e eu acho que daqui quem conviveu mais comigo foi o pastor Adriano ao longo desse, vamos dizer assim, dessa nova etapa da minha vida no ministério, desde que nos encontramos lá no Petrópolis. E ele sabe muito bem disso que eu estou falando aqui, que muitas vezes que eu subi naquele altar lá da igreja, do altar, a gente falou disso, né? Altar, porque a gente fazia ele ser altar, a gente se consagra para que ele seja o altar. Mas quando a gente subia ali, que essa é uma maneira da gente falar, eu sei que a igreja olhava em mim e via assim, poxa, o pastor Everaldo quando prega, lá não era pastor, lá era missionário, que também pouco importa, podia ser qualquer coisa. Mas quando eu subia lá para pregar naquele lugar e Deus falava através da minha vida, as pessoas diziam assim, poxa, o pastor Everaldo, ele é tão sincero, ele fala coisas da vida dele, ele revela coisas da vida dele, sabe, isso no meio da igreja as pessoas acabavam se identificando, porque elas diziam, poxa, eu também passo por isso. E eu quero dizer algo para vocês, irmãos, de todo o meu coração. Sempre que eu preparo a palavra de Deus para pregar para vocês, primeiro Deus fala comigo, primeiro Deus trata da minha vida, Deus trata do meu coração. Eu quero dizer para vocês que se eu estou aqui hoje para pregar a palavra do Senhor aqui nessa noite, eu estou aqui porque eu amo Ele acima de todas as coisas. Amo a Ele acima de tudo na minha vida. Porque se não fosse por este amor a Ele, irmãos, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria nem na igreja, não estaria nem servindo mais a Deus. Eu preciso ser sincero com vocês. Sabe, as coisas às vezes acontecem na nossa vida e a gente olha num geral assim, sabe, irmãos? Claro, a igreja hoje tem pouca gente, mas a gente olha num geral aqui na igreja e a gente pensa assim, ninguém tem problema aqui. Ninguém passa por problema aqui, pastor Sandro. Todo mundo aqui nessa igreja está vivendo uma fase maravilhosa da sua vida. Os problemas se acabaram. Ninguém passa por problema. Irmãos, eu não posso falar por você porque eu não conheço teu coração e não sei o que você passa. Agora eu posso falar por mim, pela minha vida. Eu estou aqui hoje porque eu amo a Deus. Eu estou de pé hoje porque o Senhor está me sustentando com a sua mão, dizendo assim, eu vou te manter de pé, eu vou te sustentar de pé. Porque se eu olhasse para a minha carne hoje, se eu olhasse para o meu corpo hoje, para a minha vida, para tudo que tem acontecido na minha vida, eu diria assim, não, o lugar que eu menos estaria hoje seria a igreja. Eu desistiria, eu abandonaria tudo, dizia, Deus, eu cansei. Mas existe algo na palavra de Deus, sabe, e quando eu orava essa noite, eu estava vindo embora no ônibus, o Senhor me fez
O Senhor me deu uma frase assim, irmãos. É muito louco isso, porque eu falo para você assim, eu estou sentindo aqui no meu coração queimar, sabe? Estou sentindo aqui dentro de mim, o Senhor disse para mim assim: olha, filho, não há noite que dure para sempre. Exatamente assim Deus disse para mim: não há noite que dure para sempre. Uma hora o sol vai ter que nascer, uma hora o sol vai ter que brilhar, sabe? Não há noite que vai durar para a eternidade, irmão. Eu não sei se você está passando por alguma coisa, não sei da tua vida, eu conheço pouco a tua vida, ou quase nada, porque a gente conhece daqui. Mas se essa palavra serve para você, filho, digo para você e repito o que Deus disse para mim: não há noite que dure para sempre, não há mal que dure para sempre, porque um dia vai ter que nascer o sol da justiça na minha vida, assim como vai nascer o sol da justiça na tua vida também. Sou sincero para vocês, irmãos. Olha, ontem, esta madrugada, eu disse: Deus, o que eu prego, Senhor? Do que eu vou falar, Deus? Eu não sei. Eu levei um monte de esboços que eu tinha, alguns estão aqui. Eu disse: Deus, do que eu falo? E sabe, ontem à tarde eu estava trabalhando lá na Serra do Rio do Rastro. Quem conhece lá a serra? Estava lá ontem de manhã, não tinha quase movimento, havia uma neblina, meia serra havia uma neblina, havia algumas pessoas subindo a pé, uns geólogos lá fazendo um estudo, e eu ia subindo a pé, controlando o trânsito para que eles pudessem ficar em segurança. Mas uma hora eu me distanciei deles. Eu fui mais à frente para sinalizar para os carros virem devagar, e eles ficaram bem para trás. Meu outro colega já tinha ido com a viatura mais para frente. Eu fiquei sozinho na estrada, praticamente sozinho. E eu olhei para aquele mato assim, sabe? Eu olhei para aquelas pedras, eu olhei para aquela imensidão daquele vale, eu olhei para aquelas montanhas. E Deus disse assim: o que você está vendo aí, filho? Eu olhei bem de novo, irmãos, e meu coração tremeu. Eu disse: Deus, eu estou vendo a tua grandeza. Eu estou vendo a tua grandeza, Deus. Isso aqui não foi feito por mão de homens. Isso aqui não foi feito porque um dia um vulcão entrou em erupção e as rochas derreteram e ficaram ali acumuladas ao longo. Não foi isso. Isso foi feito pela mão de Deus. Aí Deus começou a falar no meu coração. Aí Deus começou a, sabe, quando eu estava lá depois na madrugada, lá pensando, Deus assim: você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, meu filho? Não importa o que possa acontecer na tua vida, não importa, eu estou transmitindo isso para você, irmão. Estou transmitindo isso para a tua vida também. Não importa o que possa acontecer em nossa vida, Deus continua sendo grande, Deus continua sendo poderoso, Ele continua sendo o Deus eu sou. Ele é aquele que mata, é aquele que dá a vida. Ele é aquele que fere, mas é aquele que sara a ferida também. Ele é Deus, não há outro. Ele disse ali em Deuteronômio: não há outro Deus comigo, sou eu quem faço, sou eu. Depois, de novo ele diz: sou eu sou o Senhor, não há outro Senhor. Deus, mas eu vou lá libertar o povo lá, e vou dizer em nome de quem que eu vou libertar eles, Senhor? E Deus olha para Moisés: Moisés, vai lá e só diga para eles que o Deus eu sou mandou você lá libertar eles. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que significa esse Deus eu sou? Significa que Ele está presente em nossa vida, independente de circunstâncias, independente do que estejamos passando, independente da luta, do problema, da dificuldade, Ele está presente em nossa vida. A grandeza de Deus, ela está acima de tudo isso, irmãos. O que acontece na nossa vida é que muitas vezes nós deixamos de enxergar a grandeza de Deus, deixamos de entender que Deus ele é maior do que tudo, que Deus ele é tremendo, Ele é o soberano Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso. Estou falando a real, irmãos. Eu não sou pregador de fantasia, de faz de conta. Não sou pregador de inventar coisinha, de inventar balela, historinha de continho de fada. Não, eu sou pregador de falar aquilo que é real, aquilo que é verdade, aquilo que acontece na nossa vida, no dia a dia. Eu estou falando aqui para vocês a realidade. Às vezes a gente esquece
E a gente começa às vezes a transferir a nossa admiração para coisas e não para Deus. A gente começa a adorar a música e não aquele que tem que ser adorado. Às vezes a gente começa a adorar um determinado pregador e não a palavra que está sendo pregada. Nós temos que entender que Deus, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é Senhor. E independente das circunstâncias, irmãos, há uns anos atrás na minha vida, quando eu passei uma dificuldade muito grande no meu ministério, no começo do meu ministério, se levantou uma luta tremenda contra a minha vida. E sabe, um dia Deus disse para mim assim, em tudo, dai graças. Eu estava orando e chorando, um dia o Senhor disse assim, em tudo dai graças. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Quer dizer que independente do que aconteça, Deus não é responsável pelo que acontece na minha vida. Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo digno de adoração, Ele continua sendo digno de louvor, de honra, de glória. A gente não pode deixar que isso interfira na nossa vida e nós venhamos a nos envolver na situação e começamos a nos esquecer que Deus, Ele é tremendo, que Deus, Ele ainda continua sendo grande, e que Ele continua olhando para nós, e que Ele continua presente em nossa vida, e que Ele continua no nosso lado e continua dizendo, eu estou com você, eu não vou desistir da tua vida, eu não vou desistir de você, eu não vou desistir, não, nunca de você. E sabe, eu comecei a lembrar da palavra de Deus e que o Senhor, mas não, calma aí, que tem histórias na palavra de Deus que você vai entender muito bem isso. Eu não vou falar todas, porque se eu falar todas aqui, meu Deus, nós vamos até amanhã e vai faltar tempo. Mas eu quero falar só de uma história que, sabe, mexe muito com a minha vida, que é a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele passou por uma situação que talvez assim a gente às vezes pensa que a gente passa por luta, a gente passa por dificuldade, a gente passa por certos problemas que às vezes são desse tamanho, mas nós acabamos transformando ele em algo muito maior do que aquilo que ele é. Mas olhando para a vida do rei Ezequias, nós encontramos na vida dele uma história, uma passagem da sua vida onde ele foi ameaçado por Senaqueribe de ser invadido, de Judá ser invadido. E ele entrou numa situação não de desespero, mas de medo, porque não havia no reino de Judá condições físicas e materiais de enfrentar aquilo que vinha contra eles. Não havia como o rei Ezequias juntar todos o seu povo ali e enfrentar o rei. Não tinha como, porque o exército de Senaqueribe era muito forte. Eles eram conhecidos por serem guerreiros, por serem lutadores e por serem muito cruéis naquilo que faziam. Eles passavam, dominavam as cidades, matavam as pessoas, espetavam elas em grandes estacas e deixavam fincadas na entrada da cidade. Não era uma coisa qualquer, não era um exército qualquer, era algo terrível, era algo muito chocante, muito forte. Eu ainda comentava com o pastor Sandro antes de começar o culto aqui, eu disse, às vezes a gente questiona por que Jonas não queria ir para Nínive, porque ele fugiu para o outro lado, porque ele fugiu do propósito de Deus. Não, ele sabia do que ele estava fugindo, porque ele sabia que lá em Nínive acontecia isso. Aqueles que chegavam lá e eram considerados inimigos eram mortos, espetados numa estaca lá e deixados fincados na entrada da cidade. Você chegava, para chegar na cidade, você começava a ver aqueles corpos pendurados lá, pessoas mortas penduradas na entrada da cidade. Jonas sabia do que ele estava fugindo. Às vezes a gente não se coloca na situação de Jonas, mas vai dizer, Jonas, o profeta que fugiu, que não quis ir. Não, mas ele não queria ir porque tinha um motivo. Tinha um motivo para ele não ir. Sabe, esse era o reinado de Senaqueribe. Ele era um homem cruel, eles eram conhecidos por esta forma cruel de matar as pessoas e de subjugar as cidades aonde ele chegava, os povos aonde ele chegava. E ele já havia dominado muitos outros povos e chegou à região de Judá. Chegou ali no reino de Judá para dominar, para escravizar, como nós pré-estudamos aqui na terça-feira. É quase que uma continuação do que estudamos aqui na terça. E ele já havia invadido e já havia dominado algumas cidades e estava se aproximando de Jerusalém. Então ele estabeleceu uma fortaleza numa cidade chamada Laques, e ele estabeleceu ali a sua fortaleza e mandou um recado para o rei Ezequias, dizendo, olha,
rei Senaqueribe, ele vai invadir Judá, ele vai invadir Jerusalém e vai escravizar vocês. O rei Ezequias ficou sem saber o que fazer, mas eu quero voltar um pouquinho na história para você entender o porquê que ele entrou num certo desespero. Porque um pouquinho antes disso acontecer, ele havia negociado com Senaqueribe. E ele havia comprado, de certa forma, a sua liberdade. E ele usou para isso todo o ouro que havia lá e vendeu, desmanchou coisas que haviam no templo, enfim, coisas que haviam lá que eram do templo. Ele desmanchou tudo e vendeu e, enfim, entregou para Senaqueribe para que Senaqueribe não fizesse nada com ele. E aí nós já aprendemos uma primeira lição: a nossa fé com Deus é inegociável. A nossa fé em Deus é inegociável. Não há como nós termos fé em Deus e começarmos a negociar com o inimigo, começarmos a trocar uma ideia com o inimigo e querer partilhar alguma coisa para que o inimigo não nos ataque. Mas Ezequias, levado pelo temor de que o seu povo era um povo muito pequeno e muito frágil para enfrentar um exército tão forte, ele acabou tentando negociar com Senaqueribe. E ele tenta comprar esta liberdade. Só que o rei Senaqueribe quebrou o seu voto, quebrou o seu pacto, o seu acordo que havia feito com Ezequias e disse: não, eu vou invadir Jerusalém. E ele chega até as portas da cidade e ele manda os seus anunciadores lá, os seus comandados, dizerem: olha, vai lá e anuncia a Jerusalém que nós vamos invadir Jerusalém. Nós vamos tomar esta cidade, nós vamos dominar esta cidade, nós vamos humilhar este povo. E eles chegam próximos da cidade de Jerusalém, então começam a anunciar ao povo, dizendo: olha, ninguém há que possa livrar vocês da mão de Senaqueribe. Ninguém há que possa livrar vocês deste mal que está chegando para cometer vocês. Não há ninguém. Em quem o rei pensa que confia, no Egito, em quem que ele confia, que ele acha que vai poder livrar vocês das mãos do rei Senaqueribe. Ninguém vai poder livrar vocês. Começaram uma afronta, uma humilhação, uma pressão psicológica em cima do povo, para que o povo já começasse a entender que a situação era complicada. E aí um dos homens vai lá e diz: não fale na língua que o povo possa entender, fale em outra língua para que o povo não fique atemorizado. Mas ele diz: não, eu vou falar na língua que vocês podem entender. E as ameaças continuaram, dizendo: olha, nós vamos invadir, nós vamos destruir vocês, nós vamos escravizar vocês. E o povo que estava em cima dos muros começou a ficar atemorizado, sem saber o que fazer, porque sabiam que na força do seu braço não conseguiriam, na força da sua própria carne jamais conseguiriam enfrentar um exército tão forte. Aqui eu quero falar uma coisa muito importante. O rei Ezequias, ele, como nós falamos aqui das sequências dos reinados, ele reinou no lugar do seu pai. Ou seja, como nós estudamos, ali só teve uma, Então, morria o pai, o filho passava a reinar em seu lugar, e ali não foi diferente. O seu pai Acaz morreu e o seu filho Ezequias passou a reinar em seu lugar. Só que o seu pai havia deturpado, foi um daqueles reis de Judá. Por isso que é bom o pessoal vir na terça, porque daí vai entender o que eu estou falando agora. Um dos reis de Judá que fez aquilo que era mal. Como nós estudamos aqui, sabemos que em Israel todos fizeram o que era errado. Em Judá alguns fizeram e a maioria fez o que era correto. Mas Acaz, pai de Ezequias, não fez o que era correto. Ele acabou estabelecendo adoração a outros deuses, acabou fazendo, tudo o contrário do que era a vontade de Deus, e deturpou todo o reino de Judá. Mas Ezequias, quando assumiu em seu lugar, ele olhou toda aquela situação deturpada do reino e ele disse: não, eu vou mudar essa situação, eu vou transformar esta realidade do povo aqui, porque nós temos que adorar ao Deus verdadeiro. Então ele derrubou os altares pagãos, ele destruiu tudo aquilo que havia de idolatria no meio do povo, e ele fez o povo voltar a adorar o Deus verdadeiro. Vai prestando atenção do porquê das coisas acontecem na vida de um homem de Deus. Ezequias restabeleceu o culto a Deus de verdade, restabeleceu a adoração ao Deus verdadeiro. E aí, de repente, chega esta situação de Senaqueribe,
tentando enfrentar ou destruir Jerusalém, ou invadir Jerusalém, para destruir e para tornar aquele povo seu escravo. Mas havia isso de muito importante na vida de Ezequias. Ezequias não abandonou a sua fé, não deixou de acreditar naquilo que Deus era capaz de fazer. Irmão, preste bastante atenção numa coisa: ter fé. Eu falei isso aqui esses dias na sexta-feira à tarde. Ter fé não é acreditar no que Deus faz. Ter fé é acreditar naquilo que Deus é capaz de fazer. Você consegue entender a diferença disso? Ter fé não é só ter fé naquilo que Deus faz. Deus vai fazer, Deus vai dar. Não, ter fé, meu irmão, é acreditar naquilo que Ele é capaz de fazer. É acreditar na grandeza de Deus, e no poder de Deus, e na autoridade de Deus em agir. Mas na nossa vida, tem que haver na nossa vida uma contrapartida. Tem que haver na nossa vida uma condição para Deus agir. Tem que haver na nossa vida, irmãos, uma condição para nós dizermos que Deus tem autoridade, que Deus tem liberdade para agir através da nossa vida. Porque se Ele olhar para nós, irmão, e não encontrar em nós alguém que Ele possa agir, não encontrar em nós liberdade para Ele agir, não encontrar em nós um altar organizado, não encontrar em nós, uma pessoa disposta a somente adorar a Ele, acreditar e confiar nele, Deus não vai agir na nossa vida, meu irmão. Deus não vai agir na nossa vida. Se Ezequias não tivesse feito aquilo que eu acabei de falar para vocês aqui, tivesse tirado, todo aquilo que tirava a adoração ao Deus verdadeiro e levava o povo a adorar deuses pagãos, se Ezequias não tivesse feito isso, fatalmente ele teria sido destruído e nem teria feito parte da história. Ou melhor, faria parte da história, mas faria parte da história como um rei que fez tudo que era errado, deu continuidade aos erros e foi destruído, e o seu reino foi dissipado, e Jerusalém se tornou escrava da Síria. Mas não, Ezequias era um homem reto diante de Deus, era um homem correto diante de Deus, era um homem que teve seu coração voltado para Deus. Apesar de ele cometer o erro de tentar negociar com o inimigo, de tentar, apaziguar a situação da maneira dele, e aí nós entendemos que nós não podemos apaziguar as nossas situações da nossa maneira, irmão. Nós temos que ter sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que ter a convicção de que nós não temos condição. Não adianta a gente bater no peito e dizer: eu piso na cabeça do diabo, eu dou soco no diabo, eu não sei no que no diabo, eu faço isso, eu faço e aconteço. Não adianta a gente dizer isso, meu irmão, porque às vezes a gente está dizendo isso e o diabo está do nosso lado, dizendo: é isso aí mesmo. Você faz, você é o cara, você é bom. Não é na nossa força, irmão, não é na nossa condição, não é no nosso poder, não é no que eu sou, mas é naquilo que Ele é através da minha vida. Ele é o eu sou, não eu sou, eu faço, eu aconteço. Ele é que é eu sou. Então é na capacidade dele, irmão, é na capacidade dele agir através da nossa vida. Nós somos aqui apenas um instrumento, um canal de Deus, porque Deus não está aqui, visível aqui na terra. Você não enxerga o Espírito Santo, você não enxerga Jesus, você não enxerga Deus, mas Ele está aqui, porque nós estamos, e Ele está em nosso meio, e Ele está dentro de nós. Nós somos o canal dele aqui. Agora, se Ele não encontrar um canal onde Ele possa agir, se Ele não encontrar um vaso onde Ele possa derramar a sua unção, se Ele não encontrar alguém disposto, Ele não vai poder fazer. A sua grandeza, irmão, vai ser limitada. Por isso que eu falei no começo, às vezes nós esquecemos o quão grande Ele é. Às vezes nós esquecemos o quão tremendo Ele é, porque nós limitamos o agir dEle. Por quê? Porque nós não damos condição a Deus de agir na nossa vida. Nós não permitimos que Ele haja na nossa vida. Presta atenção, meu irmão, eu falei para você no começo. Deus fala primeiro com o pregador. Deus fala primeiro comigo. E Deus vem desde a madrugada falando comigo, dizendo: ô meu filho, calma aí que tem coisa aí para arrumar a casa em ordem. Não estou dizendo para vocês que eu vivo no pecado, não, irmão, mas tem coisa que eu tenho que aprender, tem coisa que eu preciso aprender. E eu assisti a pregação da pastora Jacira, e ela disse: não espere perfeição aqui, não espere olhar para aqui e ver gente perfeita aqui nesse altar pregando a palavra, irmão. Tem gente aqui que erra também, tem gente aqui que faz coisa errada, que peca também. Nós não somos Deus, não somos aqui perfeitos, não. Eu tenho que aprender muito ainda em relação à palavra de Deus e o viver da palavra de Deus na minha vida, para que Deus possa achar na minha vida, como achou em Ezequias, alguém corajoso, alguém ousado que disse: não, peraí, eu sirvo um Deus verdadeiro,
Meu pai fez coisa errada, mas eu vim aqui e estabeleci o culto ao Deus verdadeiro. Eu não posso ficar recebendo essas afrontas, esses desafios. Deus é por mim. E sabe, ele não se abateu, ele não correu, ele não foi se esconder, ele não foi se enfiar num quarto para chorar, ele não foi se enfiar numa caixa de diazepam, ele não foi fazer nada disso. Nada disso ele fez. Sabe por quê? Porque tem muita gente, meu irmão, que está na igreja, ou melhor, a igreja é você, mas que está no templo, que está servindo a Deus. E quando a luta vem, quando alguma dificuldade vem, quando alguma perseguição vem, ao invés de assumir uma postura de filho de Deus, assume uma postura de covarde, corre, foge, se esconde, sabe, se oculta, fica dentro de casa. Eu não vou mais na igreja, Deus não faz mesmo, Deus não faz as coisas acontecer, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais adorar a Deus porque está demorando essa resposta, eu não vou mais fazer as coisas para Deus porque Deus não está me respondendo. E vai lá e já começa a tomar calmante, já começa a tomar não sei mais o que, já começa a se chapar de tudo quanto é remédio que tem pela frente. Ezequias não fez isso, irmão. Ezequias não fez isso. O cara começou a enfrentar e começou a desafiar e mandou uma carta. Aqui, Ezequias, Senaqueribe me mandou te entregar uma carta. Pega essa carta e lê, Ezequias. Ele pegou a carta e leu. A palavra de Deus não fala o que estava escrito na carta, mas dá para a gente entender. Senaqueribe dizendo: Ezequias, você é um coitado, eu vou te esmagar. Eu vou passar por cima de você igual se mata um inseto, Ezequias. Você não tem exército para me enfrentar, Ezequias. Eu vou te destruir. Sabe o que ele fez? Ele foi chorar, ele foi se desesperar. Não. Aquela carta, foi lá para o seu quarto, dobrou seus joelhos e disse: Deus, o Senhor é grande. Essa afronta, Deus, não é para mim, essa afronta é para ti. Senhor, age em meu favor, porque isso aqui, Senhor, está sendo falado contra ti, Senhor. E o camarada foi lá no muro e disse: ninguém há que possa livrar vocês das mãos de Senaqueribe. Ninguém há que possa livrar vocês das mãos do rei da Síria. E Ezequias foi para Deus e disse: olha, Senhor, eles estão dizendo que não tem ninguém. Estão dizendo que não tem ninguém que possa livrar, Deus. Mas sabe, Senhor, eu me lembro da história de Jó. Você sabe que a Bíblia não está aqui como nós temos ela aqui, mosquita cronologicamente, tá? O primeiro livro seria Jó. Quem sabe Ezequias disse: Senhor, lembra da história de Jó? Jó, quando estava passando por um problema tão grande, tão difícil, estava sofrendo, estava ali no ápice do seu sofrimento, todo feridento, todo, sabe, abandonado por todo mundo, sozinho, escorraçado, estava lá humilhado. Ele levantou o seu rosto para o céu e disse: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Quem sabe Ezequias olhou para Deus e disse: Senhor, lembra o que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive. Irmão, eu não... Olha, se eu conseguisse passar para vocês o que está aqui dentro do meu coração, mas... Sabe, às vezes tem coisa que a gente não consegue transmitir, Fernando. Tem coisa que às vezes a gente não consegue, não... Mas é um sentimento assim de saber assim que Deus, Ele não está alheio. Sabe, Ele não está lá brincando de ser Deus, esquecendo do que está acontecendo aqui na terra, do que Ele está olhando para cada um de nós. Ele está olhando. Sabe, meu irmão, ainda que um exército se levante contra nós, ainda que um exército, seja lá qual for este exército, irmão, entenda você, porque Deus te dá o discernimento dessa palavra, que Deus te deu o entendimento desta palavra. Ainda que um exército se levante contra nós, Ele é o Senhor nosso Deus que nos dá a vitória.
Ainda que o inimigo venha nos afrontar. Irmão, quem de nós aqui já não foi afrontado pelo inimigo, irmão? Quem de nós aqui já não foi afrontado pelo inimigo? Principalmente aqui, aqueles que foram os pioneiros aqui da igreja. Aqueles que foram, que começaram aqui as reuniões ali. Vocês não foram afrontados? Vocês não foram ameaçados? Não ficaram falando A, o B, o C? Irmão, vocês foram afrontados, irmão. Mas não tem problema, deixa eles afrontar, porque Deus diz: eu te sustento, eu te fortaleço, eu sou teu Deus, eu sou teu Senhor, eu sou teu escudo, eu sou tua rocha, eu sou teu socorro bem presente. Aleluia! Muito maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Muito maior, mas olha, não dá para dizer o quanto ele é maior, irmão. Muito maior. Escute bem. O inimigo, nosso inimigo. Ouça, tem uma coisa aqui agora. O inimigo não é aquela pessoa que falou mal de você, não. O inimigo não é aquele que te deu a pedrada. O inimigo é o que age através da vida dele. E o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele pode fazer a gente andar pelo vale da sombra e da morte. Pode. Porque essa é a função dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Ele pode nos fazer andar pelo vale da sombra e da morte. Mas tem uma coisa que ele não pode fazer: é abalar a tua fé e a minha fé. Ele não pode fazer isso. A nossa fé é que nos faz acreditar, meu irmão, que eu não preciso temer mal algum, porque eu sei que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. E o que é mais lindo, andar me faz por pastos verdejantes. O que eu vou falar aqui, irmãos, é bem profético agora. Mas sabe, tenho vivido um momento assim difícil na minha vida. Claro que eu não vou falar aqui em relação a... porque eu também não vou desabafar com vocês. Não estou aqui para desabafar com vocês. Mas sabe, profeticamente, quando eu respiro assim, eu sinto o cheiro da relva verde. Eu sinto o cheiro de um campo fértil brotando. Eu quero que você tome isso na tua vida também. Sabe, sinta o cheiro de um pasto verdejante. Sinta o cheiro de águas tranquilas. Sinta o cheiro. Sabe quando você chega no campo assim e vem aquele cheiro de relva? Significa que o deserto está acabando. Significa que está acabando o deserto, porque a areia está chegando ao fim. Você está começando a pisar num lugar mais macio, numa grama macia. Você está começando a sentir o frescor da água já, irmão. Sabe, eu posso sentir isso profeticamente na minha vida. Então, se o inimigo te fizer andar pelo vale da sombra e da morte, irmão, não deixe ele abalar a tua fé. Porque nisso ele não pode tocar. Ele pode fazer sim chover pedra em você. Pode fazer chover acusação injusta sobre a tua vida. Pode fazer chover fofoca contra você. Pode fazer chover de pessoas falando mal de você. Mas ele não pode abalar a tua fé e a tua comunhão que você tem com aquele Deus que é grande, que é soberano e que é poderoso. O camarada foi lá e desafiou, afrontou Ezequias. Sabe o que Ezequias fez? Bateu boca com ele, xingou ele, gritou com ele. Não! O povo silenciou. Irmão, quando te afrontarem, silencie, porque Ele peleja por você. Ele luta por você. Silencie, meu irmão.
Ah, pastor, mas é difícil, a pessoa veio e falou para mim. Silencia, porque Ele toma conta. Ele está nesse negócio. Ele toma frente. Ezequias não bateu boca, Ezequias silenciou e foi lá e disse: Deus, é só com o Senhor que eu vou falar. É só com o Senhor, Pai, eu não vou falar com eles, eu não vou bater boca com eles, não. Porque eu sei que o Senhor é o meu Deus. Eu sei que o Senhor é o meu Deus. E você sabe, eu vou resumir a história, porque senão é muito longo. Eu tenho muitas folhas aqui da história, que também a gente não guarda tudo na cabeça, são 43 anos quase. Então não dá para guardar tudo aqui. Eu quero falar uma coisa muito importante para você agora. E daí eu já vou encerrar, já estou partindo para o final. Ezequias silenciou diante do inimigo, não afrontou o inimigo. Não tinha nem sido escrito ainda aquela palavra lá, o cristão não convém contender, mas ele já sabia. Porque foi escrito muito tempo depois, né, pastor Adriano? Esse texto, ao cristão não convém contender. Mas como tem cristão que contende até dentro da igreja, até entre irmãos. Irmão e pastor, pastor e pastor, pastor e irmão, irmão e irmão. Muita contenda. Mas a Bíblia diz que o cristão não convém contender. Não é para discutir, não é para brigar. Sabe por quê? Porque ao invés de brigar, ao invés de discutir, vai orar. Vai orar. Ezequias foi orar. Nossa, se você soubesse o poder que tem a oração. Se a igreja do Senhor nessa terra, escute bem isso que eu vou falar, irmão. Você está aqui, seja privilegiado por ouvir Deus falar com você isso. Se a igreja do Senhor soubesse o poder que tem na oração, seria o inverso, irmão. Não seria milhares de pessoas no inferno. Quantos tem aqui? 30? Acho que não tem 30. 30 pessoas aqui na presença do Senhor. Seria invertido, meu irmão. O pastor Adriano falou agora que quantas pessoas tinham chegado da roupa nova? 5.000 pessoas. Mas quando nós nos reunimos para falar da palavra, 30 pessoas. Sabe por quê? Porque a igreja ainda não aprendeu o poder que tem na oração. A igreja ainda não aprendeu a autoridade que tem no nome de Jesus, irmão. Jesus ainda não tinha vindo, mas Ezequias sabia o Deus que ele servia. Ele não contendeu, ele foi lá e dobrou os seus joelhos e disse: Deus, é com o Senhor. Sabe, irmão, quando te afrontarem, quando te desafiarem, não contenda. Dobra os teus joelhos e diz: Deus, este negócio é teu, Pai. Trata, Senhor, porque o Senhor sabe. Eu não vou agir na força do meu braço, porque se eu for fazer, fatalmente eu vou quebrar minha cara. Mas o Senhor é Deus. A grandeza do Senhor é infinita. O Senhor sabe como agir, eu não sei. Oração, meu irmão. Oração move a mão de Deus. Oração move o coração de Deus. Não é palavra bonita, sabe? Não é o quanto você pula, não é o quanto você grita, mas é a tua sinceridade diante de Deus, é o teu relacionamento com Deus, é a tua capacidade de falar com Ele. Há poucos dias atrás eu disse aqui, meu irmão, tem gente que diz que é salvo, mas não ora. Não consegue. O que é orar, filho? O que é orar? É conversar. Como é que eu posso ter comunhão com você se eu não conversar com você? Que tal se eu chegasse aqui e ficasse assim? O que aconteceu, mano? Vocês não saem daqui e vão embora, esse cara é louco. Porque não é ter relacionamento, eu não estou falando nada. Vocês acham que Deus é o quê? Um brinquedo? Um bichinho de pelúcia? Não, Ele é um ser, Ele é vivo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele nos criou de uma forma tão tremenda, tão soberana, que Ele não usou o poder da língua, mas Ele usou as suas mãos para nos criar. Ele só quer uma coisa: ter comunhão. Falar com você, ouvir você falar. Porque Ele está pronto para agir. Ele está pronto para salvar.
Ele está pronto para entrar na batalha, para dizer: deixa que eu entro nessa. Mas a igreja não sabe o poder que tem na oração. A igreja não sabe. Eu sei, irmãos. Eu sei, eu não sou ignorante, eu não sou fanático, eu não sou nada disso. Eu sei que tem pessoas que têm os seus compromissos. Eu sei que tem gente hoje que está estudando. Eu sei que tem gente hoje que está trabalhando, assim como eu muitas vezes não estou aqui porque estou trabalhando. Mas eu tenho certeza do que estou falando agora, porque, como eu costumo dizer, pastor Adriano, Deus fala aqui, ó, no meu ouvidinho. Tem muita gente que podia estar aqui hoje e não está. Tem muita gente que podia estar aqui hoje e não está porque está fazendo outras coisas. E eu tenho certeza, mais ainda, meu irmão, eu sou, me perdoe pela palavra, mas eu posso ser desprezível. Agora uma coisa é certa, Deus fala comigo. Se eu sou desprezível, se eu sou insignificante, eu não sei, mas que Ele fala comigo, Ele fala. Tem gente que está em casa agora e não está orando, e não está lendo a Bíblia, e não está cantando um louvor, e não está fazendo nada disso. Somente ficou em casa, porque não queria tirar esse tempo para estar na presença do Senhor. A igreja não sabe a força que tem, meu irmão. É igual eu falei esses tempos atrás, aqui, alguns sábados atrás, eu disse aqui que eu falei que nós temos que romper limites. É igual aquele elefante que eu falei que ficou amarrado na estaca, porque quando ele era pequenininho, amarraram ele ali. Aí ele não conseguia sair porque ele era pequenininho, não tinha força, mas ele cresceu. E eles continuavam amarrando na mesma estaca, e ele não saía, porque ele achava que não podia. Oh, meu irmão, você acha que se você pegar um boi pela corda, você consegue puxar ele, se ele parar? Tenta arrastar, pastor Adriano, isso aqui é forte. Não arrasta, meu irmão. Você só arrasta ele porque ele decide caminhar, porque ele não sabe a força que ele tem. Me perdoe a comparação com um elefante, com um boi, mas é a igreja do Senhor que não sabe a força que tem. Porque se soubesse, meu irmão, não estava preso numa estaca, não estava com uma corda no pescoço, mas estava conquistando o território para o Senhor. Se a igreja sabe, meu irmão, a força que tem, como Ezequias sabia, você sabe o desfecho da história. O anjo do Senhor veio e feriu e destruiu o povo assírio e deu vitória para Ezequias. Por quê? Porque ele orou. Porque ele não batalhou pela sua própria força, ele não foi na força do seu braço, ele confiou na grandeza de Deus. E ele orou a Deus. Disse: Deus, essa luta é tua, não é minha. É o Senhor quem peleja por nós. Muito maior, meu irmão, é o Senhor que está conosco, mas nós temos que ter convicção disso. Não adianta eu saber que isso está escrito, não adianta eu olhar ali no papelzinho e ver que está escrito que o Senhor é maior, mas se eu não tiver convicção, se eu não botar isso em prática na minha vida, se eu não tomar a postura de saber que Deus é isso tudo, que Deus é poderoso e que eu tenho força na oração, meu irmão. Claro que existe um equilíbrio na nossa vida. Claro que você não vai ficar só orando agora, né? Você tem que comer, você tem que se alimentar, você tem que dormir, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da tua casa. Claro que você tem, irmãos, Deus em momento nenhum da palavra de Deus diz assim: ó, abra mão de tudo, não coma mais, não beba mais, não faça mais nada e fique só orando. Deus nunca falou isso. Tanto que Ele nunca falou que Ele pediu só a 10ª parte. Deixou 90%. Entenda, meu irmão, Ele pode estar pedindo a 10ª parte do teu dia. Você consegue entender isso? Deus não está dizendo para você ser fanático, irmão. Deus não está dizendo para você ser fanático, ser taxado de fanático, de louco, não. Louco até pode dizer, porque louco é uma loucura boa, porque eu sou louco por Jesus. Mas você não precisa ficar alienado do mundo. Ah, agora eu sou o santo, eu sou agora o cara que só ora, que só... Não precisa ser assim, meu irmão. Nós ainda estamos nessa terra aqui, como eu falei um tempo atrás, nós ainda estamos aqui. Mas Deus espera mais de nós. Deus espera mais de nós, mas é muito pouco que nós estamos fazendo. É muito pouco. É muito pouco. Pastor Sandro, está gravando? Está gravando mesmo? Então quem estiver assistindo, escute. É muito pouco que você está fazendo. É quase nada o que você está fazendo.
Porque se nós soubéssemos a autoridade e a força que nós temos, Lages já estaria aos pés do Senhor. Se ao invés de ficar batendo disputa com denominação, todos se unissem e orassem e se abraçassem juntos e dissessem: vamos orar por esta cidade, Lages já estaria aos pés do Senhor. Se não ficasse disputando o ego, eu sou o pastor melhor, eu sou o pastor que tem a igreja maior, eu sou o pastor que prego mais, eu sou o pastor que falo mais profecia. Se acabasse essa luta de egos, Lages já estaria nas mãos do Senhor. Vou dizer mais, irmão, o Brasil já estaria nas mãos do Senhor. Se os grandes líderes religiosos do Brasil não ficassem brigando para quem tem a igreja maior, o Brasil já estaria aos pés do Senhor e não aos pés da Aparecida. Mas a igreja não entende, irmão, não compreende a grandeza de Deus, não compreende o que Deus é capaz de fazer, não tem convicção daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz. A igreja não consegue ter essa convicção. E a igreja, meu, entenda que eu estou falando de igreja, não estou falando de comunidade remanescente, estou falando de você. Estou falando de mim, igreja, eu, igreja, você, igreja. Você é forte, meu irmão. Na palavra e na oração você é forte. Por isso que a palavra de Deus diz: resistir, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir como? Como é que faz um golpe de karatê aí, pastor? Vou resistir. Me dá fala um nome de um golpe aí que derruba. É isso aí que ele falou. O diabo veio me dar um negócio desse aí e me derruba. Porque eu não vou conseguir enfrentar ele na minha força. Vai lutar com ele, karatê, pastor Adriano? Resistir, pois, ao diabo, na palavra e na oração, e no viver uma vida com Deus, confiando no seu poder e no seu braço. Resistir ao diabo, e aí ele vai fugir. Aí ele foge. Daí ele não consegue. Mas tem gente querendo resistir no peito. Eu mato no peito, eu encaro o diabo. Ah, como eu já ouvi isso. E como tem gente que falou isso, que está com a cara no chão, está caído, está derrubado, porque quis encarar o diabo achando que podia. Ele é sujo, ele é condenado, ele é o pai da mentira, ele é tudo isso. Mas não menospreze ele. Não menospreze ele. Tem muita gente dizendo: cuidado com o diabo, cuidado com o Satanás está abraçado com ele. Não menospreze ele. É na força do Senhor, é na força da oração, é na força da palavra, é na força do viver diário. Ezequias foi lá e derrubou os altares pagãos, porque se tivesse idolatria, Senaqueribe ia invadir, ia destruir, ia matar eles, e Jerusalém se acabava e já tinha ido ali para o exílio. Mas tardou um pouquinho mais o exílio, porque Ezequias foi lá e derrubou os altares pagãos e estabeleceu o culto ao Deus verdadeiro. Havia ali um homem de Deus que confiava não no braço dele, nem como a palavra de Deus diz na cana quebrada do Egito. Não, ele confiava era em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Eu preciso acabar por aqui, porque já é 10:09. A vontade era de continuar. Parece ter tanta coisa para a gente falar que, meu Deus. E eu pensei essa madrugada: Jesus, o que eu vou falar? E o Senhor me surpreende cada vez. O Senhor me surpreende cada vez. Ele diz: calma que eu estou nisso aí. Fica calma aí, mano. Fica tranquilo aí que eu estou nesse negócio, filho. O bagulho é muito louco, mas é assim que Deus age. Vem pra cá. O pastor enlouqueceu agora, começou a falar umas palavras meio loucas. Fica tranquilo, meu, eu estou bem, não cheirei nada, não injetei nada, não. É só a presença dele na minha vida faz a gente ficar assim. Glória a Deus.